como funciona o freio de mão eletrônico. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quero explicar para vocês hoje, pessoal, como é que funciona o freio eletrônico, tá, de mão, que não é mais de mão, a gente considera só que é do dedo, tá, do Fastback. Esse aqui é um Fastback ano 2023, modelo 2024. Ele está agora com 2.500 km, eu sou taxista, para quem não me conhece aí no canal, tá, aqui no litoral de Santa Catarina, e eu estou com esse carro aqui há uns 10, 15 dias, acredito eu, e uma das coisas que me chamou a atenção nesse carro, tá, foi o freio de mão eletrônico. Para quem não sabe, muitos carros agora estão vindo com esse tipo de freio. Em vez de ter aquela alavanca que a gente puxava antigamente, tá, é só o dedo que você utiliza, é um botão que você utiliza o dedo, tanto para acionar como para desligar o freio de mão. Porém, tá, tem uma configuração, no caso do Fastback, que você pode ativar esse freio de mão automático ou não. Como é que funciona esse freio de mão automático? E você consegue deixar ele padronizado na configuração da mídia do Fastback, que quando você botar a alavanca no parque, parar o carro, automaticamente o freio de mão vai ser acionado. E quando você tirar essa alavanca do parque, botar para o D, por exemplo, ou para o R, para estar dando uma ré, automaticamente ele solta o freio de mão. Tá? Então isso vocês têm que observar na configuração, porque você tem a opção de você ativar ou desativar esse freio de mão. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui no painel, tá? No painel não, na mídia dele, onde é que você faz essa configuração. Então, ó, pessoal, tô aqui a bordo do Fastback, tá? Ali tá a mídia dele e aqui, ó, tá o famoso botãozinho, ó, que você só dá um toque com o dedo, você aciona ele aqui, ele acende a luzinha que tá o freio de mão puxado. Você deu um toque, ele acaba desligando. Estão vendo que deu um barulhinho e não desligou? Então, isso é um detalhe que vocês têm que ver. Por que ele não desligou? Deixa eu colocar aqui, mostrar aqui no painel. Agora ele não vai mostrar, mas é porque eu não tô com o pé no freio lá. Agora eu vou colocar o pé no freio, tá? E agora eu vou dar um toque aqui para baixo, ó. E daí ele desliga o freio de mão, ele acaba soltando o freio de mão. Ele só vai soltar o freio de mão se você tiver com o pé no freio, tá? Então, e aqui no painel ele dá um sinal e ele mostra que você tem que estar com o pé no freio. Que é uma questão de segurança, né, pessoal? O que acontece? Você pode, às vezes, acidentalmente desligar aqui o freio de mão, ou às vezes uma criança dentro do carro, alguém que esteja sentado aqui do lado, e acabar passando a mão aqui, mexendo aqui. Se o carro tiver, por exemplo, em ponto morto, não tiver engatado no P, como está aqui, esse carro pode se locomover, tá? Então, sempre o pé no freio. Porém, a configuração que você faz é aqui na mídia. Aqui na mídia você tem esse padrão, tá, da casinha, parte de navegação, parte de ar-condicionado, parte de mídia de som. E aqui você tem a configuração do rádio. Ó. Dá um toque ali na configuração do rádio. Você vai ter aqui, ó, 3 opções. Ó. Percurso, controles e configurações. Ó. Na parte de configurações, você vai vir aqui e vai rolar para baixo até a opção, acho que é freios, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui, ó, freios, ó. Você vai clicar em freios e aqui vai aparecer a opção, ó, freio de estacionamento automático. Estão vendo que o meu tá marcado, tá? Se eu der um toque aqui, ó, ele vai desmarcar, tá? Então, dando mais um toque, eu marco ele. Deixando então ele ativo ali, pessoal, o que vai acontecer? Quando você botar a alavanca no P, automaticamente ele vai puxar o freio de mão para você. E quando você tirar a alavanca do P, botar para o R ou para o Drive para poder andar, ele vai soltar o freio de mão. Porém, o que acontece? Se você deixar ele automático, quando você for soltar e esse carro estiver em algum lugar um pouco inclinado, tá? Ele vai dar um pequeno tranco, tá, na caixa do câmbio automático. Ele vai fazer assim, pum, você vai sentir um tranco no carro, tá? Por quê? Porque ele acabou forçando um pouco a alavanca de marcha. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro sempre colocar a alavanca de marcha, deixar no N primeiro, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu chego no lugar, eu estou andando, eu vou parar. O que eu faço? Eu coloco a alavanca aqui no N. Estão vendo aqui, ó, opa, R não, N. Aqui, ó, no neutro, tá? Que seria o ponto morto. Aí eu dou um toque com a mão aqui, ó, aciono o freio de mão, tá? E depois eu vou e coloco a alavanca no P.
Para que isso? Para não ficar forçando o câmbio automático. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Eu aconselho não deixar nunca forçando o câmbio automático. Ah, Gia, mas pode ser feito, o câmbio é feito para isso. Ok, mas acaba dando aquele tranco e aquele tranco eu não gosto, tá? Não é um bom sinal ficar forçando. E aqui, pessoal, vocês têm que ter esse cuidado. Você pode deixar essa opção desmarcada, tá? Então você vem aqui, desmarca essa opção. O que vai acontecer? Quando você colocar a alavanca no P, aqui ó, ele não vai acionar o freio de mão, tá? Então você vai ter que vir aqui e puxar manualmente. Porém, pessoal, por algum motivo, quando está desmarcado lá no painel, tá? Na configuração, esse freio de mão, ele às vezes acaba acionando automaticamente. Eu não entendi por que ele fez isso, tá? Isso foi quando eu tirei o carro da concessionária, tá? Isso é até uma falha da concessionária na hora de entregar o carro, porque eles não te explicam essa configuração, acabam te explicando outras coisas que não são tão úteis e as principais coisas eles acabam não explicando. Daí eu andei alguns dias com o carro e eu vi que o carro, eu não sabia daquela configuração, e eu via que o carro, de vez em quando, ele puxava o freio de mão para mim automaticamente, e tinha horas que ele não puxava automaticamente, tá? Não conseguia identificar, tentei numa descida, tentei no plano, às vezes ele fazia, às vezes não fazia. Fui até a concessionária, né, reclamar como se fosse um defeito, e daí eu fui falar com o chefe da oficina, né, até o próprio vendedor, a pessoa que me entregava não sabia me explicar o motivo, achava que era um problema. Aí o chefe da oficina olhou o carro, não, vamos dar uma volta. Ele foi dar uma volta, tá, mas tu mudou a configuração no painel? Eu disse, não, nem mexi no painel. Não, aqui tem uma configuração. Daí ele foi ali e me explicou, até vou mostrar de novo aqui para vocês. Ó. Aí ele disse para mim, hoje, ó, não, basta tu vir aqui, tem que estar a chave ligada do carro, tá? Aí você vem aqui, clica no carrinho, aí aqui você rola para baixo, tem várias opções, né? Percurso, controle e configurações, você tem que estar com essa opção ativada, configurações. Você rola para baixo aqui até achar a opção freios. Quando você clicar em freios, você marca essa opção aqui, ó, freio de mão automático. Aí ele me mostrou essa opção aqui, perfeito. Quando ele acionou aquilo ali, pessoal, o freio de mão começou a funcionar eletronicamente e automático. Toda vez que eu boto no P, ele aciona. Eu acredito, para mim tá trabalhando, tá? Eu que uso o carro bastante, eu gostei muito dessa configuração. Ele ficou muito prático. Coloquei no P, ele aciona, tá? Tirei do P, ele solta automaticamente. Porém, eu às vezes faço essa função, principalmente quando é uma rampa, algum lugar mais inclinado, eu faço essa função de botar no N primeiro, puxar o freio de mão e depois colocar no P. Tá bom, pessoal? Então essa aí é a explicação de como é que funciona o freio eletrônico do Fastback, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloquem aí nos comentários. E se vocês acham que essa informação aí ajudou vocês ou pode ajudar alguém, tá? Compartilhe esse vídeo aí e passe essa informação adiante. Tá bom, pessoal? Por hoje seria isso. Até o próximo vídeo. Fui!